um mundo fantasma. Trantor era um mundo de restos e renascimentos. Como uma joia sem brilho no meio de uma desconcertante multidão de sóis no centro da galáxia, entre os muitos e pródigos grupos de estrelas, ele sonhava alternadamente com o passado e o futuro. Já fazia tempo que suas fitas substanciais de controle tinham se esticado desde o revestimento metálico até os domínios mais distantes das estrelas. Trantor tinha sido uma única cidade, abrigando 400 bilhões de administradores, a mais poderosa capital que já havia existido. Até que a decadência do Império, no final, o alcançou e, no grande saque de um século atrás, suas forças haviam sido repelidas e quebradas para sempre. Nas ruínas da morte, a camada de metal que circulava o planeta se enrugara numa dolorosa paródia de sua própria grandeza. Os sobreviventes rasgaram o revestimento de metal e venderam-no a outros planetas em troca de sementes e gado. O solo estava descoberto mais uma vez, e o planeta voltou ao princípio. Na disseminação das áreas de agricultura primitiva, ele esquecia seu passado intrincado e colossal. Ou teria esquecido, se não fosse ainda os poderosos fragmentos com ruínas maciças que subiam até ao céu em um silêncio amargo e digno. Arcade olhava a linha metálica no horizonte com um aperto no coração. A vila onde os Palver viviam era apenas um amontoado de casas para ela, pequeno e primitivo. Os campos que a circundavam eram amarelo-ouro, semeados de trigo. Mas ali, logo depois do horizonte, estava a memória do passado, ainda brilhando num esplendor sem ferrugem e queimando como fogo, onde os raios de sol de Trantor refletiam-se das alturas reluzentes. Ela já havia ido lá uma vez desde que chegara a Trantor, alguns meses atrás. Tinha subido no pavimento macio e sem emendas e se aventurado nas estruturas silenciosas e empoeiradas, onde a luz entrava por buracos na parede. Tinha sentido uma tristeza muito pesada. Havia sido uma blasfêmia. Ela saíra, pisando no metal, correndo até seu pé tocar novamente na maciez da terra. E, desde então, só conseguia olhar para trás com uma espécie de saudade. Não ousou perturbar aquela melancolia imponente de novo. Ela tinha nascido, sabia, em algum lugar desse mundo, perto da velha biblioteca imperial, que era o que fazia Trantor ser Trantor. Era o mais sagrado do sagrado, o Sanctum Sanctorum. Do mundo todo, só ela havia sobrevivido ao grande saque e por um século tinha permanecido completa e intocada, desafiando o universo. Ali, Harry Seldon e seu grupo tinham montado essa teia inimaginável. Ali, Ebimis tinha penetrado o segredo e sentado, e perdido em sua vasta surpresa, até ter sido morto para evitar que o segredo se espalhasse. Ali, na Biblioteca Imperial, seus avós tinham vivido por 10 anos, até que o Molo morreu, e então puderam retornar à Fundação Renascida. Ali, na Biblioteca Imperial, seu pai voltara com a noiva dele para encontrar a segunda fundação novamente, mas falhara. Ali ela tinha nascido e ali morrera sua mãe. Ela gostaria de visitar a biblioteca mais uma vez, mas Prim Palver balançou a cabeça. Está a milhares de quilômetros, Arcade, e há muito a ser feito aqui. Além disso, não é bom ficar funcionando por lá, sabe? É um santuário. Mas Arcade sabia que ele não tinha nenhuma vontade de visitar a biblioteca, que era como um palácio do mulo. Existiam esses medos supersticiosos por parte dos pigmeus do presente em relação às relíquias dos gigantes do passado. Teria sido horrível, porém, sentir algum rancor para com esse homenzinho engraçado por isso. Ela já estava em Trantor havia mais de 3 meses, e em todo esse tempo, ele e ela, Papa e Mama, tinham sido maravilhosos. E como ela retribuía? Ora, envolvendo-os na sua ruína. Ela os avisara de que estava marcada para a destruição, talvez. Não. Deixou que eles assumissem o papel fatal de protetores. Sua consciência doía de remorso. Mas que alternativa tinha? Ela desceu relutante as escadas para tomar café. Ouviu as vozes. Prim Palver tinha enfiado o guardanapo no colarinho da camisa,
com um movimento do pescoço gordo, e atacava o ovo cozido com uma satisfação desinibida. Eu fui até a cidade ontem, mama, ele disse, brandindo seu garfo e quase afogando as palavras com um enorme bocado de comida. E quais são as novidades, papa? Perguntou mama indiferente, sentada olhando inquiridora para a mesa e se levantando para pegar o sal. Ah, não são muito boas. Chegou uma nave de Calgan com jornais de lá. Estão em guerra. Guerra? Então... Bem, deixe que quebre as cabeças se não tem mais bom senso. Seu pagamento já chegou? Papa, estou falando mais uma vez. Avise esse velho Kolsker que esta não é a única cooperativa do mundo. Já é ruim eles pagarem um salário que me dá vergonha de contar às minhas amigas, mas pelo menos poderia ser no dia. Ah, besteira, disse Papa irritado. Olha, não quero falar disso no café da manhã, para me fazer engasgar com cada pedaço. E estraçalhou uma torrada com manteiga enquanto falava. Acrescentou um pouco mais moderado. A luta é entre Calgan e a Fundação, e já dura 2 meses. Suas mãos se chocaram uma com a outra, numa representação de uma luta espacial. E o que está acontecendo? Está mal para a Fundação. Bem, você viu o Calgan, seus soldados. Eles estavam prontos. A Fundação não. Então... Puf! E de repente, Mama baixou o garfo e deu uma bronca. Seu tonto! Hã? Bobo, você sempre dá com a liga nos dentes. Ela apontou rapidamente e quando o Papa olhou para trás, ali estava Arcádia parada na porta. A Fundação está em guerra? Ela perguntou. Papa olhou desconsolado para Mama, depois concordou. E estão perdendo? Novamente ele balançou a cabeça. A Arcádia sentiu um aperto insuportável na garganta e lentamente se aproximou da mesa. Já terminou? Ela sussurrou. Terminou? Repetiu o Papa com falsa sinceridade. Quem disse que tinha terminado? Na guerra muitas coisas podem acontecer e... Sente-se, querida, falou Mama com voz doce. Ninguém deveria conversar essas coisas antes do café. Ninguém pensa direito com um estômago vazio. Mas Arcádia ignorou. Os calganianos estão em términos? Não, disse Papa sério. As notícias são da semana passada e Términos ainda estava lutando. Estou sendo honesto. Estou falando a verdade. E a Fundação ainda está bem forte. Quer ver os jornais? Sim. Ela leu enquanto tomava o café da manhã e seus olhos se encheram de lágrimas. Santani e Corel tinham caído, sem luta. Uma esquadra da Marinha da Fundação caíra numa armadilha no setor Ifni que tinha sóis esparsos e havia sido destruída até quase a última nave. E agora, a Fundação estava reduzida ao núcleo dos 4 reinos. O domínio original construído sob o governo de Salvor Hardin, o primeiro prefeito. Mas ainda lutava, e ainda poderia haver uma chance, e, independentemente do que acontecesse, ela devia informar seu pai. Ela devia, de alguma forma, enviar-lhe uma mensagem. Ela tinha. Mas como? Com uma guerra no meio do caminho. Ela perguntou a Papa depois do café. O senhor está indo a alguma nova missão logo, Sr. Palver? Papa estava sentado numa cadeira na varanda, tomando um pouco de sol. Um charuto gordo ardia entre seus dedos gordos e ele parecia um bulldog feliz. Missão? Ele repetiu preguiçoso. Quem sabe? Estou aproveitando minhas férias, porque falar em novas missões. Está impaciente, Arcade. Eu não gosto daqui. Vocês são muito bons para mim, você e Sra. Palver. Ele fez um gesto como se espantasse as palavras dela. Estava pensando na guerra, continuou Arcade. Mas não pense nisso. O que você pode fazer? Se há algo que não pode mudar, por que se flagelar por isso? Mas eu estava pensando que a Fundação perdeu a maior parte dos seus mundos agrícolas. Provavelmente há racionamento de comida lá. Papa olhou desconfortável. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Ela nem ouviu. Queria poder levar comida para eles, isso sim. O senhor sabe que depois que o Mulo morreu e a Fundação se rebelou, Terminus ficou da mesma forma, isolado por um tempo, e o general Rampritcher, que sucedeu o Mulo por um tempo, sitiou o planeta.
A comida estava muito escassa e meu pai contou que o pai dele falou que só tinham aminoácidos secos e concentrados com um gosto horrível. Claro, um ovo custava 200 créditos e eles conseguiram romper o cerco bem na hora e as naves com comida vieram de Santani. Deve ter sido uma época horrível. Provavelmente tudo está acontecendo de novo agora. Houve uma pausa. Então Arcadia falou. Sabe, aposto que a fundação está aceitando pagar preços de contrabando por comida agora. Dobro ou triplo ou mais. Nossa. Se alguma cooperativa, por exemplo, daqui de Trantor, assumisse o trabalho, ela poderia perder algumas naves, mas aposto que se tornariam milionários de guerra antes de tudo acabar. Os comerciantes da fundação, no passado, faziam isso o tempo todo. Se havia uma guerra, eles vendiam tudo o que era mais necessário e corriam os riscos. Puxa, eles costumavam ganhar até 2 milhões de créditos de uma viagem de lucro. E isso só com uma carga de uma única nave também. Papa se agitou. Seu charuto tinha se apagado e ele nem notara. Um acordo para a venda de alimentos, hein? Mas a fundação é tão longe. Oh, eu sei. Aposto que nem conseguiriam levar aqui. Se pegasse uma linha regular, provavelmente o senhor não chegaria nem em Macena ou Smushrik. E depois disso, teria de alugar uma pequena escolta ou algo assim para atravessar as linhas de combate. A mão de Papa se moveu no ar como se estivesse fazendo cálculos. 2 semanas mais tarde, os arranjos para a missão estavam completos. Mama reclamou o tempo todo. Primeiro, pela incurável obstinação com que ele procurava missões suicidas. Depois, pela incrível obstinação com a qual se recusava em permitir que ela o acompanhasse. Mama, por que você age como uma velha? Disse Papa. Não posso levá-la, é trabalho de homem. O que você acha que é uma guerra? Diversão? Brincadeira de criança? Então por que você vai? Você é um homem, seu velho tonto, que já está com uma perna e meu braço na cova. Deixe que algum dos jovens vá, não um gordo careca como você. Não estou careca, respondeu o Papa com dignidade. Ainda tenho muito cabelo. E por que não deveria ganhar a comissão? Por que um dos jovens? Ouça, isso pode significar milhões. Ela sabia disso e não disse nada. Arcádio viu mais uma vez antes da partida. O senhor está indo para Terminus? Perguntou. Por que não? Você mesma disse que eles precisam de pão, arroz e batatas. Bem, vou fazer um negócio e eles terão essas mercadorias. Bem, então só uma coisa. Se está indo para Terminus, poderia ver meu pai? O rosto de Papa se enrugou e parecia derreter-se em simpatia. Oh, e você acha que precisa me pedir? Claro que o procurarei. Vou contar que você está segura, que está tudo bem, e que, quando a guerra acabar, vou levá-la de volta. Obrigado. Vou mostrar como o senhor pode encontrá-lo. Seu nome é Dr. Thoran Darron, e ele vive em Stanmark, nos arredores da cidade de Terminus. E o senhor pode pegar um pequeno carro aéreo para chegar lá. Estamos na estrada do canal 55. Espere, vou anotar isso. Não, não. O braço de Arcade se levantou. O senhor não deve anotar nada. Deve se lembrar de encontrá-lo sem ajuda de ninguém. Papa estranhou e depois deu de ombros. Certo então. É na estrada do canal 55 em Stanmark, arredores da cidade de Terminus, e você chega lá de carro aéreo. Certo? Mais uma coisa. Sim? O senhor diria uma coisa para ele, por mim? Claro. Quero falar em sua orelha. Ele aproximou o rosto rechonchudo na direção dela e o som do sussurro passou de um para o outro. Os olhos de Papa se abriram. É isso que você quer que diga? Mas não faz sentido. Ele saberá o significado. É só dizer o que eu falei e ele entenderá. Diga exatamente como falei. Nenhuma palavra diferente. Não vai esquecer? Como posso esquecer? 5 palavrinhas. Veja. Não, não. Ela se agitou de emoção. Não repita. Nunca repita para ninguém, a não ser para meu pai. Prometa. Papa deu de ombros novamente. Eu prometo, certo? Certo, ela disse, triste
e quando ele cruzou o jardim até onde o táxi aéreo esperava para levá-lo ao espaço-porto, ela se perguntou se havia assinado a sentença de morte dele. Choveria novamente. Mal teve coragem de voltar para casa para encarar a boa e doce mama. Talvez, quando tudo terminasse, ela devesse se matar por tudo o que tinha feito para eles. Coriston, Batalha de travada em 1-3-377 EF, entre as forças da Fundação e as de Lord Stettin de Calgan. Foi a última batalha importante durante o Interregno. Enciclopédia Galáctica.